Ah, então eu vou gravar e depois depois eu transfiro isso para o site do GECAR. Então, no momento, não vai ser transmitido ao vivo lá no YouTube. Então, uma boa tarde aí a todos os presentes. Eu quero agradecer imensamente aqui aos membros da banca, ao meu amigo de muito tempo, Frederico Miranda, que é o gerente de exploração da Eneva, que gastou um tempo dele para ler a monografia do Guilherme, para estar aqui. Ele está em São Paulo nesse momento, estava numa reunião e se dispôs no tempo dele. Eu agradeço muito e vai ser muito legal a presença dele, porque ele é um cara, talvez aqui desse grupo aqui, é quem mais manja da Bacia do Parnaíba. Então, as opiniões dele vão ser bem legais, né? O Francisco, nosso professor daqui do nosso departamento, né? O nosso professor mais novo, mas a gente tem que se interagido muito, né? A gente tem trabalhado muito conjunto. Ele é da Universidade do Pará. Então, Fred, ele tem trabalhado muito com dados, trabalhou muito com dados de afloramento lá da Bacia do Parnaíba, principalmente na seção do Permiano. É o que ele curte mais, aquela parte ali do Pedra de Fogo e tal. Ele está fazendo um trabalho bem bacana. Então, certamente vai colaborar também muito. E o nosso decano, o professor Cleverson, que é unanimidade aqui para nós como uma referência, né? Uma pessoa que a gente sempre tem o maior respeito, o maior carinho e admiração. Então, obrigado aos três pela presença, pela participação, pelo esforço. É um momento assim importante para o Guilherme, para mim também, enquanto orientador dele, né? Isso é o coroamento aí de 4, 5 anos de batalha num curso difícil, que é um curso de geofísica, né? E para as pessoas que participam das bancas, as pessoas com quem a gente interage, sempre falam que o nosso curso de geofísica é o curso mais geológico de geofísica do Brasil, né? Porque a gente dá uma ênfase muito grande na parte geológica, né? Não só na parte geofísica, mas na parte geológica, para dar significado aos dados geofísicos, né? A maneira que a gente tem de diferenciar o nosso curso. Então, é um esforço muito grande, é um esforço tanto dos professores, mas principalmente dos alunos, que se vão nessa área de geologia, de interação, de integração de dados, e no momento de pandemia, né, 2 anos, então, pô, o Guilherme está de parabéns, cumpriu todos os passos dele, cumpriu o tempo, cumpriu o prazo, com pandemia, com restrição de acesso, ele teve que fazer análise de rocha, coleta de amostras, descrição de amostras. Então, foi um cara que foi lá sempre, mesmo com Covid, com não sei o quê, aquela confusão toda, e não pode entrar, agora pode. Enfim, e isso aí eu gostaria de deixar registrado aqui os meus parabéns ao Guilherme pela, pela capacidade, né, de concluir o trabalho dele no tempo certinho, tudo direitinho. Queria deixar isso registrado aqui. Eu queria fazer alguns comentários sobre a dinâmica da monografia, da defesa, porque, como é uma defesa remota, ficaria muito maçante, né, se a gente ficasse entrando em detalhes de estrutura do texto, de grafia, pontuação. Então, eu peço assim, aos arguidores que se detenham mais a parte técnica, né, da arguição e a parte mais relacionada ao texto, né, a, a correções, né, de vírgula, de pontuação, de estrutura, no arquivo que vocês têm, vocês passam para o Guilherme posteriormente e ele fará as devidas os devidos ajustes posteriormente, né? Então eu fiz uma agendazinha aqui mais ou menos para seguir, mas não é necessariamente ao pé da letra, né? Então eu botei aqui de 14 a 14h10 esse momento agora, onde eu vou fazer essas orientações, né, essa abertura. Aí de 14h10 a mais ou menos, Guilherme, 14h35, por aí, 14h40, você faz a sua apresentação. Então, faça com calma, faça tranquilo, né? Só pro forma assim mesmo, a gente tem um tempo, mas o importante é você
demonstrar o que você fez, o que você sabe, fique tranquilo. Quando o Guilherme acabar, por volta de 14h40, a gente faz um intervalozinho de 10 minutos para o Guilherme ir no toalete, beber uma água, relaxar um pouquinho. Às 14h50 a gente volta. Eu botei aqui 15 minutos para cada membro da banca, né? Porque é um trabalho de graduação e tal, então a gente usa mais ou menos esse tempo aqui. E aí, Fred, é uma tradição nossa, a gente sempre começa pelo participante externo, né? A pessoa que não é da universidade, no caso, você. Então a gente abre com você, eu acho que vai ser legal, porque você já vai trazer um monte de informações do seu conhecimento da bacia. Por volta de 15h05, o Francisco faz a deliberação dele, as arguições dele. 15h20, o professor Cleverson. Depois a gente abre de 15h35 a 15h40, mais ou menos, para a audiência, se alguém quiser comentar alguma coisa. E mais ou menos 15h40 às 16h, se eu ainda tiver crédito no celular, se tiver tudo funcionando, a gente vai fazer aqui um breakout room. Então, nós vamos, os membros da banca, iremos para uma sala individual, né, e secreta, onde a gente fará a deliberação sobre a defesa do Guilherme, e ao retorno a gente divulga o resultado. Isso aí por volta das 16 horas, se tudo correr bem. Alguma dúvida? Fred, Francisco? Não, não, tranquilo, tá ótimo, assim, até se me permite, assim, Freire, vou fazer só uma recomendação, assim, pro Guilherme, assim, Guilherme, fique tranquilo, assim, a gente, todos que estão aqui conhecem muito bem a bacia, então, assim, não se preocupe em ficar na parte da explicar a geologia regional, assim, a gente já tem, até, não sei nem, desculpa até, Freire, nem te falei isso, né, antes, mas acho que é importante, porque às vezes o que eu vejo muito, às vezes as pessoas perdem muito tempo, gastam muito tempo na introdução e na hora de falar do filé mignon, que é o seu esforço, o seu trabalho, o que você fez. Já então, assim, passou eu acho o que o tempo. nosso interesse aqui é realmente entender a sua metodologia, ver a sua explicação. Então, assim, fique tranquilo com essa parte. Claro, é importante mencionar ali os principais, né? A Contextualizar, localização, né? tudo, a regional, mas o foco do trabalho é o seu trabalho, né? Assim, então, se Freire me permite aí, se concorda, assim, só e é isso. E sim, te desejar boa sorte. Plenamente, Obrigado, Fred. Frederico. Concordo plenamente. Então, companheiros, o Guilherme, você pode Posso compartilhar? compartilhar. Eu acho que para diminuir aqui o tamanho, o peso da coisa, eu peço para todos desligarem as câmeras e os microfones. E aí você pode, deixa dar aí as 14h10, que já deu agora. Foi, né? Então você pode compartilhar aí a sua apresentação, amigo. E eu te desejo boa sorte e manda ver aí. Obrigado, professor. Bota no modo apresentação. Estão vendo aí? Tudo certinho? Sim, tudo certinho. Então, fique à vontade, Então, vamos Guilherme. lá. Obrigado, professor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme e hoje eu vim apresentar para vocês o meu projeto final de graduação em Geofísica, intitulado A Avaliação do Potencial da Formação Pimenteiras para Reservatórios Não Convencionais do tipo Shale Gas, no poço 1 OGX 101MA, na área do Parque dos Gaviões, Bacia do Parnaíba. E durante o desenvolvimento desse trabalho, tive como meu orientador o professor Fernando Freire, né, professor da UF e membro do grupo GK. Bom, passando aqui, só falando um pouco de um breve sumário, então vou falar um pouco das motivações que nos levaram a desenvolver esse trabalho, um pouco dos objetivos almejados, falar um pouco da área de estudo, né, de forma breve, apresentar toda a fundamentação teórica, os métodos e os materiais que foram utilizados, discutir os resultados obtidos, falar um pouco das conclusões, referências e, por fim, os agradecimentos. Bom, agora dando início, de fato, bom, a nossa motivação no desenvolvimento desse trabalho gira em torno da relevância econômica que a Bacia do Parnaíba
ela ocupa atualmente no cenário de produção de óleo e gás no Brasil, sobretudo, do Parque dos Gaviões. Então, eu trouxe dados disponibilizados pela ANP de janeiro de 2021, onde destacam a Formação Parnaíba como sendo a bacia, a quarta bacia de maior produção nacional de óleo e gás de barris de petróleo por dia, né? Então, nessa figura aqui, lembrando que são dados de janeiro de 2021, onde que ela está contabilizando um número de 5 campos já produtores nessa bacia. Nessa figura, é uma figura que relaciona a produção de barris de óleo por dia com os 20 principais campos onshore, né, os campos terrestres no Brasil, onde desses 20, 5 correspondem ao Parque dos Gaviões. E por fim, essa figura aqui, que ela ilustra a distribuição da produção de gás por bacia, né, das bacias brasileiras, onde a bacia do Parnaíba, aqui em roxo, ela representa cerca de 6% da produção nacional. Lembrando que isso aqui são dados da ANP de 2021. Bom, agora dos objetivos do trabalho, que foi estimar o potencial da formação Pimenteiras como uma reserva prospectiva de shale gas localizada na área do Parque dos Gaviões, criar um fluxograma metodológico eficiente de rocha química perfil para estudos envolvendo o intervalo de rochas geradoras a serem avaliadas como potenciais reservatórios não convencionais para shale gas e shale oil, e contribuir com um conhecimento científico a partir desse fluxograma de trabalho para capacitar novos estudos que favoreçam a exploração de gás natural no território brasileiro. Então, vou falar um pouco breve da área de estudo. Bom, a bacia do Parnaíba é uma bacia intracontinental cratônica de formato ovalada, de idade paleozoica, localizada no Nordeste brasileiro, ocupando uma área de mais de 670 mil quilômetros quadrados. É uma bacia que desenvolveu-se durante a fase de estabilização da plataforma sul-americana, né, posicionando sobre um embasamento constituído por rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, conforme relatado no trabalho de Weiss e colaboradores. E era uma bacia considerada relativamente rasa, tendo em vista a espessura da sua coluna ígneo-sedimentar no seu depocentro de apenas 3.500 metros. Então, é uma bacia que, em termos do seu gradiente geotérmico, é uma bacia que é considerada rasa. E aqui nessa figura mostra, né, um pouco das suas principais feições geológicas: o Arco de Tocantins, o Arco Ferro Urbano Santos, o Arco de São Francisco e a localização do Parque dos Gaviões. Aqui é uma breve apresentação da carta estratigráfica da bacia, do trabalho de Weiss e colaboradores. É uma bacia que teve 5 grandes sequências deposicionais de terceira ordem, sendo elas a primeira, a sequência siluriana; a segunda, a sequência mesodevoniana, é o carbonífera, que é a sequência de nosso interesse; a sequência neocarbonífera é o triássica; a sequência jurássica e a sequência cretácica. E, além dessas, foram identificados 2 eventos magmáticos muito importantes no preenchimento da coluna ígneo-sedimentar da bacia, que são as formações Mosquito e Sardinha, né, caracterizadas por Weiss e colaboradores e Twardowski Júnior e colaboradores, que são eventos de intrusões ígneas e soleiras de diabásio. E o papel delas é muito importante na dinâmica da bacia, justamente por ela fazer parte de ser fundamental na formação dos sistemas petrolíferos atípicos, justamente na função de maturação do querogênio, dos intervalos geradores e do trapeamento dos principais reservatórios. Bom, falando da formação Pimenteiras, ela faz parte da sequência mesodevoniana eocarbonífera. A deposição da formação Pimenteiras ela foi relacionada como o principal evento de transgressão marinha dentro da bacia, e conforme identificado pelo trabalho de Miranda em 2014, ela é identificada como o principal intervalo gerador da bacia, e justamente aquele com maior potencial para acumulações do tipo shale gas. E
e dentro da formação pimenteiras, né, são identificadas matérias orgânicas, sobretudo do tipo 2 e do tipo 3, ou seja, favoráveis à geração de hidrocarbonetos, com teores médios de COT do conteúdo orgânico total, em torno de 2,5% e máximo de 6%, conforme relatado pelo trabalho de Rodrigues, 1995. Aqui só uma seção geológica que dá destaque a essa sequência mesodevoniana é o Carbonífera, que é a sequência verde aonde se encontra a formação pimenteiras, e então nessa figura mostra justamente essa importância que os eventos magmáticos de soleiras e intrusões de diabásio elas têm sobre a sequência mesodevoniana e a sua importância na geração dos sistemas petrolíferos atípicos. E aqui outra seção geológica esquematizando os principais plays reservatórios, os principais plays da bacia, no caso do modelo de descoberta de gás, novamente dando ênfase à sequência mesodevoniana e ao carbonífero, então demonstrando essa relação que a formação pimenteiras tem com as soleiras e com os reservatórios, né? Bom, agora falando da fundamentação teórica, vou falar um pouco dos reservatórios não convencionais, que é o nosso objeto de estudo. Então, nessa figura aqui, nós temos uma figura que ela diferencia os tipos de reservatórios convencionais para os não convencionais. Então, nesse modelo aqui, dessa sonda, aparentemente ela está perfurando um reservatório convencional, saturado em água, óleo e gás. Então, onde houve uma geração de um intervalo gerador e esse hidrocarboneto ele foi migrado até uma camada de reservatório, né, que tem os selos, selando tudo bem tranquilo. Aqui nós temos novamente um exemplo de reservatório convencional, no caso saturado de água e gás. E aqui mais embaixo seria um reservatório do tipo cheio, do shale oil e shale gas, que é justamente o que o diferencia é que a própria geração e a acumulação ocorre dentro de uma mesma unidade. Então, essa acumulação ela ocorre dentro das microporosidades e as microfraturas dos folheiros. Aqui é uma figura modificada do trabalho de Miranda, 2013, onde ele relaciona esses reservatórios não convencionais com os reservatórios de gás. E então, dando ênfase a esses reservatórios aqui em rosa, que representaria esses reservatórios do tipo shale gas, que são reservatórios de folheiros, onde a sua matéria orgânica, o seu querogênio, na realidade já tenha passado, já teria entrado na janela de geração, já seria considerado um conteúdo orgânico maturo. Aqui está simbolizado com dados de reflectância de vida acima de 1,3%. E aqui é só um esquema que mostra a importância da técnica de fraturamento hidráulico, né, o fracking, e da perfuração direcional de poços, justamente para tornar esses reservatórios não convencionais mais comercializáveis, né, facilitar a sua comercialização, que é justamente a injeção de águas pressurizadas a ponto de estimular fraturas dentro dessas camadas impermeáveis, que são os próprios folheiros, para a comercialização do gás, da extração do gás que esteja ali. Bom, agora dando início às técnicas de fato, a primeira técnica utilizada foi a fluorescência de raio-x, que é uma técnica analítica não destrutiva, utilizada para identificar a composição química de amostra de rocha, de fluidos ou de sedimentos, de maneira qualitativa e quantitativa. É uma técnica que ela tem por base a liberação de energia, né, no caso a fluorescência, que ocorre durante o processo de ionização dos núcleos atômicos dos elementos químicos, onde cada tipo de átomo possui um espectro de raio-x característico. E um princípio dessa técnica foi utilizado o princípio de dispersão de energia. Então, nessa figura aqui, ela ilustra um pouco da ideia dessa técnica, que é um núcleo atômico sendo bombardeado por raio-x, por radiação gama, onde ela torna esse núcleo atômico instável eletronicamente pela entrada de fótons, onde, então, dessa maneira, há uma perda de elétrons e faz com que o núcleo atômico ele se torne instável. E, à medida que o tempo passa, ele volta a se tornar estável, que ocorre esse processo de ionização, e, durante esse processo, é liberado
a sua energia, a sua fluorescência, que ela é detectada e gera o seu espectro, onde cada elemento, cada tipo de átomo tem uma fluorescência característica. Então, aqui é uma figura que relata isso. Então, um tubo de raio-x, incidindo uma radiação sobre a amostra. Depois, essa amostra, no processo de ionização, ela libera esse espectro de raio-x. Esse espectro de raio-x ele é detectado. Desculpa, o espectro de fluorescência ele é detectado, depois ele é transformado num espectro de raio-x, depois ele é ampliado e analisado no software. A outra técnica foi a técnica de difração de raio-x, o XRD, que ela permitiu analisar a composição mineralógica das amostras de rocha com base na estrutura cristalográfica dos minerais. Então, ela correlaciona, ela correlaciona a lei de Bragg, que é uma lei que ela correlaciona a existência de interferências construtivas com o ângulo de incidência do feixe de luz que vai ser difratado dentro da estrutura cristalográfica dos minerais. Então, aqui é o feixe, então aqui é uma figura que ilustra isso. É o feixe de luz sendo incidido de acordo com o ângulo de incidência de cada mineral, vai sofrer um padrão de difração, um range de difração previamente, né, conhecido, que é feito por base dos difratogramas, que são espécies de gráficos gerados com esses padrões para cada range de mineral, onde você é possível identificar a partir desses picos. Bom, seguindo, uma outra técnica que foi utilizada foi a análise elementar de CN, né, onde, nesse caso, o carbono foi representado pelo carbono orgânico total, o TOC, e o nitrogênio pelo nitrogênio total, o TN. Né? E por quê? Porque essa técnica, a técnica do TOC por TN, ela pode ser utilizada como uma proxy geoquímica para inferir origens paleoambientais e paleodeposicionais da matéria orgânica presente nas amostras de rocha. Né? Então, seguindo uma classificação proposta por Bader, de 1955, ele correlaciona, né, ranges variações desses valores, dessas razões, com possíveis origens paleoambientais da matéria orgânica, que compõem um determinado intervalo. Enfim, e em termos de rochas geradoras, é uma análise bem relevante. Então, aqui é uma imagem justamente do trabalho de Lamb e colaboradores, uma imagem adaptada, onde ela relaciona essa razão de carbono orgânico total com nitrogênio total com os valores de isótopos de carbono 13, que infelizmente não foi possível realizar para esse trabalho, né, dado o prazo, o tempo e tal, mas que aqui ela correlaciona justamente valores abaixo de 10 a 12 correlacionam a matéria orgânica mais de origem marinha, né, depois ela de 6 a 12 por uma matéria orgânica mais mista, de origem mista, mais tendendo à marinha, enfim, e aí, à medida que o carbono, essa razão de carbono orgânico e nitrogênio total vão aumentando, seria um aumento dessa, digamos, de um aporte mais continental dessa matéria orgânica. E a outra técnica utilizada foi a técnica do delta log R, que foi uma técnica que permitiu inferir o conteúdo orgânico de uma rocha com base nas respostas dos perfis, né, principalmente nos perfis de resistividade e nos perfis de porosidade, podendo ser ele o sônico, o de neutrão ou de densidade, que parte do princípio que as rochas são compostas por matriz, matéria orgânica sólida e os fluidos que preenchem esses poros. Então, nessa figura aqui, adaptada do trabalho do Passey, o método do Passey, é uma figura que correlaciona essa variação do delta log R, essa inferência do COT, a partir dos dados de perfis, do comportamento, né, da curva de resistividade com a curva sônica, onde o grande desafio para esse método seja, de fato, a calibração de uma linha base num reservatório, num intervalo de rocha não geradora, onde essas curvas de resistividade e de porosidade, no caso sônico, elas estão sobrepostas e a partir delas é criada uma linha base, onde uma variação parecida com a que é vista aqui no intervalo gerador é o que se espera de uma variação por delta log R. Né? E a partir disso, a partir dessas diferenças entre os perfis, essas diferenças elas ocorrem proporcionais à sua maturação, ao nível de maturação
que conforme o PASSE desenvolveu, e o Wood resumiu aqui no trabalho de Wood e colaboradores, que é correlacionar o nível de maturação, o LOM, que é o Level of Maturity, com os dados de reflectância de vitrinita. Então, a maneira de você estimar a maturação do querogênio, né, no caso do conteúdo orgânico, com os dados de maturação. E aqui a fórmula, são as fórmulas que são feitas para essa medida do pote estimado, que é a partir dos dados dos valores de resistividade da linha base e dos perfis lidos no intervalo de interesse. E aqui o corte estimado, né? Então, é feito a partir dessa variação do delta log R com o parâmetro de LOM. Bom, então, antes agora de entrar nos materiais e métodos, só apresentar um mapa, né, de localização do poço, OGX 101, dentro do Parque dos Gaviões, que foi o poço do nosso trabalho. Aqui apresentar um fluxograma que foi utilizado, que partiu desde a amostragem e da lavagem das amostras de calha, que são os nossos dados de rocha, que serviu como base para as análises geoquímicas. Depois seguiu por depois da amostragem da lavagem, ela passou por um processo de secagem, e uma parte desse material foi encaminhada para as descrições de calha, e as demais foram tratadas para as análises de tanto do conteúdo orgânico total por nitrogênio, quanto para as análises de XRF. Né? E uma outra parte foi preparada para as análises de XRD, e aí foram realizadas as análises de XRD. E, somado com os dados de análise de XRD e da análise de XRF, foi possível obter os resultados da análise da ruptibilidade da formação pimenteiras. A partir das análises de TOC por TN, foi possível identificar uma interpretação paleoambiental da matéria orgânica que compõe a formação pimenteira nesse poço. E, por fim, foi integrado os dados com os dados de perfis, né, do delta log R, justamente para fazer essa estimativa do pote e do seu nível de maturação. Dado que no poço 101 nós não temos dados laboratoriais de pirólise, mas nós desenvolvemos um método que você vai ver mais à frente de como que foi feito. Bom, aqui só falando um pouco da metodologia. Então, aqui as amostras de calha elas estão armazenadas nesse saquinho aqui, que no caso da formação pimenteira, ela representa cerca de 3 metros de material de rocha triturado. Então, elas foram colocadas na calha, foram lavadas, sempre com luvas para evitar contaminações, porque boa parte desse material foi encaminhado para as análises químicas posteriores. Depois elas são analisadas em uma lupa binocular para avaliar, né, os seus litotipos e as suas características mineralógicas, e esses dados são registrados no software SedLog, conforme mostra essa figura. Depois, já nas análises de XRF, então, aqui mostra um fluxo das amostras que elas foram lavadas e colocadas nesses filtros para secagem. Depois elas foram encaminhadas a uma estufa, onde eles ficaram cerca de 24 horas para secar. Esse material foi retirado, foi homogeneizado em grau de ágata e depois foram encapsuladas nesses recipientes padrões para poder serem inseridos no equipamento para a leitura de XRF. E depois, né, ainda falando da análise de XRF, foi feita uma limpeza de espectro, né, onde os óxidos selecionados para o nosso trabalho de nosso interesse foram esses que representam os óxidos de silicatos, os óxidos de carbonatos e óxidos argilominerais. Nós fizemos essas inferências, né, a fim de desenvolver uma metodologia que possa ser comparada com as análises de XRD, então feitas a partir desses óxidos. Aqui, para análise de XRD, o fluxograma é um pouco parecido, então a lavagem, a secagem, mas depois da secagem, esse material foi adicionado em um moinho, né, foi para homogeneizar o tamanho dos grãos, então eles foram encaminhados para saquinhos, onde foram
submetidos à análise. Então, aqui agora é uma figura do equipamento, das amostras prestes a serem lidas, e aqui já é uma figura do equipamento já antes de realizar a análise. E os parâmetros que foram utilizados durante a metodologia de XRD foi o método do pó total, o ângulo de varredura de 2θ variando entre 3 graus e 100 graus, e um tempo de leitura de 4 segundos, né, variando o passo de leitura a cada 0,2 graus. E para finalizar a metodologia, né, as análises da razão de TOC por TN primeiro essas amostras foram encapsuladas em cápsulas de estânio, depois pesadas, e uma parte foi descarbonatada para justamente fazer essa distinção do que seria o conteúdo orgânico e do conteúdo inorgânico. Essa aqui é uma figura do equipamento utilizado durante as análises. Bom, e agora, de fato, entrando nos resultados e nas discussões, primeiro foi realizada uma integração, né, dos dados de rocha química e de perfil, onde nessa figura representa o poço OGX 101, né, identificado, demonstrando aqui o perfil litológico reinterpretado com essa litologia a partir das amostras de calha, então tendo essas variações de deposições de folheiros e de corpos de arenito. Essa deposição de arenito seria em relação à deposição de frente deltaicas e os folheiros mais ao topo de prodeltas. Então, essa imagem serviu justamente para poder identificar essa integração dos dados de rocha obtido em calha com a suíte básica de perfis e as curvas das análises geoquímicas, principalmente a do conteúdo orgânico, a do conteúdo inorgânico, e essa razão do conteúdo orgânico pela razão nitrogênio. Então, aqui, de fato, partindo da curva de TOC por TN, indica que a base da formação de pimenteiras nesse poço, ela tem uma origem, ela tem uma consideração marinha maior, né, de um aporte, e à medida que ela vai indo em direção ao topo, há uma influência maior, né, um input continental maior, simbolizada por esses valores maiores de TOC-TN, lembrando que foi utilizado como base a classificação proposta por Bader, né, e esses valores de COT, e no caso na curva de COT do TOC, evidencia isso, que apesar da base ter a influência marinha, foi onde foi localizado os menores valores de COT, justamente no caso desse poço, a interpretação ser majoritariamente continental a partir de uma certa profundidade, né, do input continental. Bom, aqui essa é uma figura que evidencia isso, né, do aporte continental. Então, na base foi identificada uma retrogradação, que seria uma parte de um trato de sistema transgressivo até a identificação, em termos gráficos, de uma superfície de inundação máxima em torno dessa profundidade. E depois dessa deposição, dessa formação dessa superfície de inundação máxima, novamente, variações de ciclos de retrogradação e progradação, até eu queria dar destaque para esse horizonte A aqui, marcado em torno de 1.908 metros no poço, que é o que separa paleoambientes de maior influência marinha na base com paleoambientes de maior influência continental no topo. Então, e que por essas interpretações, o querogênio esperado é que ele seja de fato de tipo 2 na base, sendo de maior característica marinha, e do tipo 3 no topo. Bom, agora falando de técnica do ΔLogR, então, o poço OSX 101 ele não tinha dado laboratorial de pirólise Roqueval, então o que foi utilizado foi que nós utilizamos o poço OSX 37, que é um poço que tem esses dados já realizados, para a aplicação da técnica. Então, foi com base nos dados geoquímicos, foi visto que, em relação aos dados de Temax e
e de reflectância de vitrinita, esses dados estão de fato, os dados de querogênio estão de fato imaturos. No entanto, foi identificado que, pelos seus valores de S2, dos picos de S2, que seria do seu potencial gerador, estão abaixo de 0,5, entende-se que essas leituras elas possam estar dentro do limite, dentro da limitação do erro analítico, né, dessas análises, né, podendo inferir algumas contradições, porque quando foi colocada a análise em termos de perfil, viu-se que, na realidade, isso aqui foi feito por um LOM de 8, que corresponde ao 0,58 de reflectância. Os dados não tiveram uma boa calibração de delta log R, a linha base foi definida nos alinhos da formação Pottier, e então foi feita uma tentativa para um LOM imaturo e para um LOM, no caso, maturo, que é esse aqui, onde teve uma melhor calibração dos dados, né? Dando destaque novamente para essa amostra de 1.802 metros, que tem dado imaturo de Tmax, abaixo de 430, e no outro são os dados dessa outra amostra na profundidade de 202 metros, onde novamente o Tmax eles demonstra imaturo e a reflectância também. Porém, em termos da calibração do COT estimado com o COT calculado, um COT medido, perdão, em laboratório, foi para esse modelo de LOM igual a 12 que foi observado esse melhor ajuste, né? Novamente ressaltando essa questão, de fato, do S2, ele está abaixo de 0,5, então, possivelmente pode ser, sim, ter sido identificado um problema dessas análises, com que faz com que haja essa contradição entre os dados, né? Onde os dados de perfil estejam indicando que ela esteja matura, enquanto que os dados de análise de pirólise estejam indicando que ela esteja imatura. E aqui aqui já aplicado ao posto de trabalho, então essa foi a definição da linha base para os alinhos da formação cabeças. E aqui a técnica do DataLog-R, novamente foi feita essa metodologia pela ausência de dados de maturação, foram feitas 2 tentativas, uma no cenário onde ela esteja matura, no caso de LOM igual a 8, onde a calibração não foi boa, e para um LOM igual a 10, onde, tirando alguns fatos de algumas amostras terem ficado um pouco fora do range, né, das curvas, houve uma melhor calibração, justamente nesse cenário imaturo, lembrando que não temos dados de pirólise desse poço. Então, o que nós fizemos foi poder correlacionar com o poço 77. Bom, aqui falando agora da análise de ruptibilidades, a partir dos dados de XRD, aqui está apenas uma quantificação do difratograma da amostra 1896, onde demonstra uma maior concentração de quartzo, ou seja, cerca de 72%, cerca de ilita 14%, caolinita 1,2% e a calcita 1%. Lembrando que foram dados destaques os minerais que seriam utilizados para as análises de ruptibilidade, que é só um exemplo do difatograma líquido dessa amostra, com os picos desses minerais. Aqui, novamente, e lembrando que essa amostra aqui ela está acima daquele horizonte A, identificado na interpretação paleoambiental, então aqui seria correspondente a uma amostra onde houve um maior input continental, né? Então poderia estar relacionado justamente a esse alto percentual de quartzo sobre a concentração de calcita e dos argilominerais. E aqui já o mesmo difatograma para a amostra de 1982 abaixo daquele horizonte A, que seria relativo a um ambiente marinho, um pouco mais de um aporte marinho maior. Seria então de quartzo de quase 42%, mas uma concentração bem maior de argilominerais, no caso de ilita e de caulinita. Então, para análise de ruptibilidade, foi feita uma comparação do Pimenteiras no OSX 101, né, da formação Pimenteiras, com os principais cheios americanos.
Então, foi identificado a partir desse gráfico de quantificação de 5 amostras, e foi identificado que o percentual de quartzo varia entre 30% e 70%, né, similar, um pouco mais similar dentro do, comparado ao Barnett, ao sistema do Barnett. Em termos de argila minerais de 10 a 50, então, assim, está bem condizente com do range dentro do shale do Barnett, do shale, né? De calcita, dentro do range de calcita de 5 a 15, né? Esse aqui ficou um pouco menos calibrado, mas ainda assim dentro do Barnett, foi bem comparado. Bom, e aqui é novamente uma figura que mostra essa quantificação da concentração de silicatos, de carbonatos e de argila minerais para 5 amostras. E aqui é um modelo de um diagrama ternário tirado do trabalho de Mills e colaboradores, que eles relacionam justamente essa composição mineralógica da ruptibilidade dos principais shales americanos em termos desse equilíbrio entre carbonatos, silicatos e argila minerais. E aqui é onde está localizado as 5 amostras da formação Pimenteiras. Então, nessa figura, no poço OX 101, localizada próximas aos comportamentos do Barnett e do Wolfcamp, né, comparado a eles. Bom, aqui foi criado esse diagrama ternário com base naqueles dados de XRF. Então, em termos daqueles óxidos que nós utilizamos para poder inferir a mineralogia e depois compará-los com os dados de XRD, foi visto que está consistente, foi feito algumas análises e viu que está similar, né? Lembrando que aqui essa figura à direita mostra, de fato, os pontos com os dados de XRD. Então, novamente, mostrando que essa metodologia realizada com os dados de XRF tiveram resultados satisfatórios. E aqui, por fim, foi feita uma interpretação da formação Pimenteiras com base, né, integrando todos os dados de análise geoquímicas. Então, queria dar foco a esse gráfico aqui do TOC/TN, que onde ele demonstra esses padrões de retrogradação e de progradação, variando em direção ao topo, né, da base em direção ao topo. Então, primeiro foi identificada uma superfície de inundação máxima em termos gráficos, a partir do dado de TOC/TN, depois é vista novamente um ciclo de progradação, um aumento do input continental e essa variação até a profundidade de 1.896 metros, depois há uma outra retrogradação, com a deposição de uma outra superfície de inundação máxima, e acima foram observados mais um ciclo de progradação em direção ao topo, que culminaria com as deposições de frentes deltaicas da formação Cabeça. E aqui a gente separa, justamente nesse gráfico, a relação do tipo de matéria orgânica com os valores do TOC/TN, onde ele seria mais continental. Então, seria uma matéria orgânica do tipo 3, ali em algumas zonas onde seria mista, uma matéria orgânica do tipo 2 e do tipo 3, em algumas amostras, né, em cerca de 3 amostras, onde teria uma matéria orgânica do tipo 2. E aqui correlacionando, né, novamente aqui com os dados de nitrogênio, onde eles sendo maiores, então seria representando essa influência mais marinha aqui na base, e à medida que ia em direção ao topo, essa concentração de nitrogênio ia diminuindo, então a matéria orgânica se tornaria cada vez mais do tipo 3, né? Na verdade, do tipo 2 sobre o tipo 3. E aqui relacionando o percentual da composição mineralógica entre silicatos, carbonatos e argilominerais para cada uma para 4 análises, né? Uma abaixo da primeira superfície de inundação máxima identificada e a outra mais ao topo. Bom, agora, e como conclusões, então, sobre as características paleodeposicionais,
Com base na interpretação paleoambiental realizada no poço OGX 101, foi possível identificar 2 ciclos completos de progradação e de retrogradação distintos, correspondentes à deposição da formação Pimenteiras, contendo 2 eventos de inundações maiores, podendo representar intervalos geradores importantes. As curvas de TOC de TIC, que seria o conteúdo orgânico total e do conteúdo inorgânico, e da razão do conteúdo orgânico total por nitrogênio total, eles identificaram o aumento do input continental relacionado à sedimentação da formação Pimenteiras em direção ao topo, inferindo uma paleodeposição relacionada a prodeltas, que culminaram com a chegada dos arenitos de finites deltaicas da formação Cabeças. Em termos das características da matéria orgânica e da maturação térmica, a razão de TOC por TN, ela sugere que os tipos de querogênio presentes no intervalo perfurado são do tipo 2, são majoritariamente do tipo 2 na base, com valores médios de 3%, e no topo seria uma matéria orgânica do tipo 3, com valores de corte que chegam a mais de 9%. São valores bem significativos. A ausência de dados de maturação térmica impediu que a avaliação do potencial para a geração da formação Pimenteiras no poço 101 fosse realizada de maneira direta. Então, tendo sido necessário realizar essa correlação com o poço OGX 7. Do ponto de vista do COT, né, do conteúdo orgânico total estimado, encontrado na formação Pimenteiras, os resultados da técnica do Datalog-R não foram conclusivos, né, quando comparados com os dados analíticos, uma vez que a melhor calibração foi realizada com um longo de 10, que é um longo considerado maturo, a sobrematuro do querogênio, né, no caso. Então, os dados de pirólise Roqueval do poço OX-17, uma das conclusões é que ele pode ter sido prejudicado justamente pelo seu baixo potencial gerador, com dados de S2 abaixo de 0,5, que sugere que esses dados não são muito confiáveis, podendo estar dentro do limite de detecção analítica do método, né? Então, recomendo que sejam realizadas análises de pirólise Roqueval no poço OX 101 para definir melhor os parâmetros geoquímicos e melhor calibrar a técnica do Datalog-R. E sobre a ruptibilidade, então, as análises mineralógicas obtidas através das técnicas de XRF e de XRD, eles identificaram uma concentração muito maior de silicatos em relação aos teores de carbonatos e de agilominerais. E, desta forma, o intervalo da formação Pimenteiras perfurado no poço OX 101 pode ser identificado como um potencial lamito, feldspático e maturo, uma das possibilidades. E, no caso da comparação da formação Pimenteiras com os principais cheios americanos, foi identificado um bom potencial para esse faturamento hidráulico, apesar do seu baixo conteúdo carbonático, né, sendo com um posicionamento similar aos reservatórios não convencionais do Barnett e do Wolfcamp, né, os famosos cheios americanos. Aqui algumas das referências bibliográficas do trabalho. E os agradecimentos, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, o professor Fernando Freire, por todo o suporte, o apoio que ele me deu durante o desenvolvimento desse trabalho e por todos os ensinamentos. Gostaria de agradecer aos membros da banca por ter lido o trabalho e pelas considerações que serão feitas, por ter dado atenção. Aos integrantes do Projeto Parnaíba, então, a Lídia, o Felipe, o Alain, a Luísa, a Bruna, a Luane, o Carlos, a Jennifer, enfim, por me acolher durante esse tempo e pelos dados disponibilizados que puderam ser agregados ao trabalho. Há alguns pesquisadores, no caso específico, a professora Carla Semiramis, da UF, a professora da Geoquímica, que me ajudou bastante com os dados de XRD, e ao doutorando o Fernando Viseu, ao doutorando da UF, do grupo do GECAR, com as ajudas dos dados de Datalog-R. Eu gostaria também de agradecer à Eneva pela disponibilidade das amostras de calha que serviram como base para esse trabalho, como base das análises desse trabalho. Gostaria de agradecer à Petrobras pelo financiamento do projeto e
por financiar a minha bolsa de iniciação científica, com que permitiu que eu pudesse desenvolver, né, esse trabalho. Agradecer à ANP pela a disponibilidade dos dados fornecidos, a K2 Systems pela a disponibilidade das licenças dos softwares utilizados, agradecer à UF e ao GK pelo acolhimento nesses 5 anos que eu estive dentro da graduação, e, não menos importante, aos meus familiares e amigos que foram suporte e apoio e base durante todo esse período que fez com que eu pudesse chegar até esse momento. Só tenho que agradecer a todos vocês. E é isso. Obrigado pela atenção. Fico à disposição. Obrigado, Guilherme. Parabéns aí pela apresentação. Eu acho que é sempre um desafio, né? Apresentar o que você fez em 1 ano de trabalho, apresentar em 30 minutos é um problema. Mas, na minha opinião, você foi bem, você botou boas imagens e apresentou com tranquilidade, né? Garoto esperto, viu? Pediu os 10 minutos que o professor titular tinha dado. Pensei que ele ia ficar com medo, né? Porque o cara é o da banca, né? Avaliadora. Falei, ele vai ficar quietinho, mas ele é danadinho, isso mesmo, se impôs. Tá certo, o que é dado, né? De direito é de direito. Pessoal, desculpa aí, eu caí a minha internet aqui, desculpa aí. Perdi alguma coisa? Com certeza, né? Não, tranquilo, Freire. A gente está fazendo aquilo, o Guilherme concluiu, a gente vai dar às 15 horas, a gente retoma aí com a arguição. Deixa eu falar algumas coisinhas rapidinho. Então, eu estava falando do trabalho dele, né? Do que ele... Eu não sei se ele está aí para te ouvir. Ele caiu, foi? Alô? Ih, rapaz, a minha internet tá ruim mesmo. Pessoal?